Graças a Deus, por mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. Prezados, vamos abrir as nossas Bíblias, Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava, e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? E ele respondeu: como, pois, poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, tomando a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco a Filipe: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crê de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Glória a Deus. Muito bem, prezados, pastor já orou, e o desejo do meu coração é que essa palavra possa trazer edificação para as nossas vidas nesta noite. Conversão. O que é conversão? Geograficamente e fisicamente falando, conversão é você estar indo em direção ao norte está para lá, né? E você fazer uma meia volta e voltar para o sul. Isto é, geograficamente e fisicamente falando. Espiritualmente, conversão é quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e começa a abandonar o mundo, começa a abandonar os prazeres e começa a seguir a Deus. Isto vem acompanhado de arrependimento, isto vem acompanhado de uma tomada de decisão da vida da pessoa. Então, conversão é isto. E nós vemos nesse texto, meus prezados, a conversão do eunuco de Candace. Nós vemos que Filipe estava em Samaria e o anjo do Senhor mandou que ele fosse até a região do sul, a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. E Filipe, então, obedecendo a orientação do anjo do Senhor, chegou até aquele lugar. E logo ele se depara com a carruagem do eunuco que está indo de Jerusalém para a sua cidade. E Filipe estabelece ali um contato com ele e o evangeliza, e ele é batizado, e ele se torna agora uma nova pessoa, que feliz segue o seu caminho, quando o Espírito de Deus arrebata Filipe e o manda para outro lugar. Então, baseado, meus prezados, nesta palavra, nós queremos dar alguns passos para a conversão. Quais foram os passos dados para que houvesse a conversão do eunuco? O primeiro passo, meus prezados, é a intervenção de um anjo do Senhor.
Coisa extraordinária isso, né? A intervenção de um anjo de Deus. Filipe estava em Samaria e o anjo de Deus veio e falou com ele que saísse dali e fosse para um outro lugar. Por que o próprio anjo não foi evangelizar Filipe? Porque esse trabalho não é um trabalho para os anjos, esse é um trabalho para o ser humano, esse é um trabalho para nós. Os anjos, eles até gostariam de conhecer profundamente a respeito do Evangelho. Tem pessoas que dizem que Pedro está dizendo que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas na verdade os anjos gostariam de perscrutar, gostariam de investigar, gostariam de conhecer profundamente aquilo que foi proclamado pelos profetas e pelos apóstolos. Mas evangelizar, falar a respeito de Jesus é uma coisa que compete ao ser humano. Então, quem são de fato os anjos? Qual é o trabalho dos anjos? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que privilégio, meus prezados. Os anjos, eles são designados por Deus para estar a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós podemos entender que cada um de nós que herdamos a salvação, Deus tem designado um anjo para estar conosco. Mesmo antes da conversão deste homem, do eunuco, já existia um anjo trabalhando a favor dele. Quem sabe você não ficou sabendo, mas talvez para a sua conversão foi preparado através de anjos de Deus, fora a ação do Espírito de Deus. Então, os pesados, os anjos são espíritos ministradores. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra. Esta foi a mesma palavra que o diabo usou contra Jesus, porque ele dará ordem aos seus anjos. Mas isso é o que está escrito na palavra de Deus. Os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. Quantas setas às vezes do diabo, meus prezados, não poderão ser lançadas contra a nossa vida? Nós não conhecemos, nós não conseguimos visualizar o mundo espiritual, mas o ar está cheio de potestades malignas, mas também tem os anjos de Deus. Então, prezados, os anjos de Deus, eles estão sempre intervindo, eles estão sempre interferindo para que haja salvação de pessoas, embora eles não possam pregar o Evangelho. Agora, como nós podemos alcançar ou obter a ajuda de um anjo? Será que nós poderemos falar diretamente com os anjos e pedir para que eles venham nos ajudar? Não, prezados. Na Bíblia, em nenhuma parte nós encontramos pessoa orando a anjos. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele envie os seus anjos. Esses dias atrás, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que ele se diz falar com o seu anjo. Ele está sempre conversando com o seu anjo. Eu fico assim admirado, né? Porque nós não encontramos na Bíblia alguma coisa semelhante a essa. Ah, pastor, mas e o que aconteceu com Maria, quando o anjo do Senhor veio falar com Maria? Aquilo ali foi um evento especial. Aí o que aconteceu quando Josué estava lá no deserto e apareceu um anjo e Josué perguntou: você é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Também era uma ocasião especial. E existem muitas outras ocasiões especiais que os anjos de Deus tiveram que se manifestar, como neste caso aqui, prezados. Aquele homem estava indo para a sua cidade e precisava levar para lá o Evangelho. Então, prezado, o primeiro passo para a conversão deste eunuco foi a intervenção do anjo do Senhor. Agora vamos pedir ao Senhor: Senhor, coloca o teu anjo na minha casa.
Senhor, o meu filho vai viajar, coloca o teu anjo ali, naquele ônibus, naquele carro, meu filho vai sair, nós vamos sair, Senhor, coloca o teu anjo ao nosso redor, pois saiba, meus prezados, que Deus poderá atender a nossa oração. Quantas vezes pessoas são livres de acidentes, assim que a gente tem visto aí no YouTube, acidentes que poderiam matar a pessoa, mas num segundo a pessoa saiu do lugar, num segundo a pessoa foi levada para outro lugar e aquele acidente não atingiu aquela pessoa. Então muitas vezes, prezados, são os anjos do Senhor. Então os anjos de Deus estão interferindo para que haja conversão. Quem sabe nós possamos pedir para Deus enviar o seu anjo para trazer aqueles que estão distantes do Senhor.